Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a uma série de vídeos que a gente vai fazer ao longo de 2026 e vai ensinar você a sair do zero e operar sozinho compra de criptoativos. A gente vai fazer um projeto de acumulação de criptoativos durante o ano inteiro de 2026. Esse é um projeto que eu estava muito ansioso para fazer há algum tempo aqui no canal e nada mais justo de começar isso no melhor momento que eu julgo para investir em criptoativos, no ano de baixa, no ano de correção, no ano de medo. Esse é um dos melhores momentos para você começar finalmente a investir em criptoativos e principalmente o nosso querido Bitcoin. Então, ao longo de 10 meses, a gente vai começar agora em fevereiro e a cada 15 dias nós vamos comprar criptoativos na prática juntos aqui nesse canal e eu vou mostrar e registrar todo esse processo, colocando o meu dinheiro, colocando aqui a pele em risco para vocês verem como funciona na prática e como a gente acompanha na prática. Então já se inscreve na nossa comunidade para não perder nenhum vídeo dessa série, que vai estar muito bacana e eu espero que você aprenda muito com isso e também comece a fazer esses investimentos por conta, olhando como faz na prática. Eu acho que fica muito mais fácil, muito melhor. E começando aqui do zero com vocês, eu abri conta em outra corretora de cripto para a gente começar essa conta zerada do jeito que você aí do outro lado vai começar provavelmente também. Ou se já tem conta numa corretora, mas está meio parado, meio aí de lado, retomar isso e começar a investir por conta, porque todas elas são meio padrão, meio semelhantes. Você vai ver que os menus são muito semelhantes, independente da corretora que você tenha escolhido. Ao longo dessa jornada, a gente não só vai comprar cripto realizando uma das estratégias de mercado, que é o DCA, né, comprar isso em várias janelas, a gente vai dividir aqui em 20 janelas, basicamente, 10 meses, 2 vezes por mês, então 20 compras, a gente vai atualizar uma planilha para ver qual é o nosso preço médio, como está sendo o rebalanceamento dessas posições também. E a gente vai inserir também algumas coisas um pouco mais avançadas, colocando até algumas ferramentas da própria corretora para ganhar um pouco a mais ali em serviços, né, que utilizam a nossa cripto para remunerar um pouco mais a nossa conta e também transferir esses criptoativos para uma carteira própria, que eu acho que é uma das grandes dúvidas da maioria dos investidores, das pessoas. Cheguei num nível muito grande, o que eu faço com esse dinheiro agora para não ficar com o risco da corretora do meu lado, né? Apesar que a gente vai escolher sempre corretoras que a gente vê que são um pouco mais seguras dentro do mercado de criptoativos. E para começar, como escolher a corretora ideal? Então, já vou direto para a tela com vocês, como vocês estão acostumados nos vídeos de segunda-feira, né? Nos videoaulas, a gente tem o CoinMarketCap, que eu já fiz uma aula só sobre ele, eu vou deixar aqui destacado para quem quiser ver depois. E a gente tem aqui no menu superior as exchanges, tá? Então, clicando aqui em exchange, são corretoras de cripto. A gente tem aqui um ranking, né, das maiores e melhores corretoras, né? Tem bastante corretora, como vocês podem observar aqui. E eu acabo ficando aqui mais restrito às principais corretoras maiores em termos de volume de negociação, quantidade de ativos, também visitas semanais, né? Os mercados que eles atendem, entre outras. Então a gente pode observar aqui até a quantidade de moedas listadas, as moedas fiduciárias suportadas, ou seja, que você pode fazer o depósito e o resgate. Então a gente tem aqui o BRL, que seria o nosso real brasileiro. Eu vou ficar aqui com a quarta colocação, a OKX. Eu tenho conta já na Binance, tenho conta na Bybit, algumas outras menores aqui também. Eu não tinha conta na OKX ainda, queria muito testá-la por já conhecer um pouco a turma, já ter conversado com algumas pessoas de lá também. Então a gente vai abrir conta na OKX, como se fosse você aí do outro lado, do zero. Eu já fiz a abertura da minha conta um pouquinho antes aqui do vídeo, tá? Bem simples, bem rápido, gostei bastante do processo. É muito importante você fazer a abertura da conta e também já verificar a sua conta, que precisa estar verificada para você fazer depósitos, resgates e compra de ativos. Vou deixar o link aqui de indicação, então utilize o link para você abrir a sua conta na OKX também, ou o código de indicação também, vai pedir ali na primeira tela, está aqui embaixo na descrição do vídeo, então utilize para nos ajudar aqui também, tá bom? Abrindo a sua conta, primeira coisa que você faz então, além de verificar a sua identidade, é aqui no menu de preferências, vai na subaba aqui de configuração de segurança, tá? Isso aqui é muito, muito importante. Você vê que eu não ativei todas as camadas ainda, somente duas. Então,
a primeira coisa que eu vou sugerir vocês é colocar um aplicativo de autenticação, tá? Que seria aquele Google Authenticator, acho que é o mais utilizado e o ideal aqui. Vou fazer isso aqui depois. Um contato de emergência, a primeira vez que eu vi isso aqui, bem interessante. Caso aconteça alguma coisa com a sua conta, eles entrem e eles não consigam entrar em contato contigo, eles entram em contato com o contato de emergência. Muito legal isso daqui, como se fosse uma camada de sucessão patrimonial já, né? Uma questão ali de segurança a mais. E o código anti-phishing tá muito interessante também. Eu sempre ativo aqui, que é uma mensagem que você vai configurar, que quando você receber algum e-mail da OKX, vai ter esse código que você mesmo configurou. Então, é muito comum os golpes de cripto acontecerem por e-mail. Você clicar em links desconhecidos e acabar inserindo os seus dados aí pessoais, sua senha, enfim, né? Então, muito importante o código anti-phishing, a questão ali, né, de e-mail, telefone e o aplicativo de autenticação e também contato de emergência. Acho que são camadas mínimas aqui. Depois vocês podem ver as outras e configurar também, tá bom? Mas voltando à nossa tela inicial, a gente tem então a primeira tela que todo mundo vai se deparar e o que fazer a partir daqui. Você vai ver que as abas aqui dos menus superiores em outras corretoras são muito semelhantes, tá? Muito semelhantes mesmo. Então, o primeiro passo é a gente ir aqui em depositar. Se você já tiver cripto em alguma outra corretora ou até mesmo em uma outra carteira de cripto, que a gente vai aprender mais para frente, você pode selecionar qual é a cripto que você quer transferir, a rede e transferir essas criptos para dentro da corretora da OKX para você poder utilizar aí para suas compras e trocas. Mas como eu não tenho nenhum ativo ainda dentro da OKX, a gente pode ver aqui em ativos, meus ativos, tá? Vamos ver que está realmente zerado aqui a carteira, não tem nenhum ativo, na visão geral não mostra nada porque eu não tenho nada mesmo. Então eu vou depositar aqui em real brasileiro, vou fazer um Pix para a conta, até porque ela suporta, né, esse tipo de aporte. Tá? Então vou fazer aqui em conjunto. Se demorar aqui eu já vou fazer um corte, mas eu vou fazer um Pix agora para essa conta para a gente ver como que vai funcionar. Então abrindo aqui o aplicativo do meu banco, eu vou aqui em Pix pagar, eu vou escanear aqui esse código QR Code, tá? Vai aparecer aqui, é bom você sempre verificar, né? O nome, OKX Serviços Digitais. Vou colocar aqui, a ideia vai ser R$500 a cada 15 dias por 10 meses, tá? Então a ideia é a gente aplicar pelo menos R$10.000 nesse projeto que a gente vai fazer aqui em conjunto com você. Então vamos pagar aqui continuar, debitar da minha conta. Confiro mais uma vez, CNPJ 50 459 025 1000 contra 26, OKX Serviços Digitais, pagar R$500. Tá? Vamos aqui fazer a autenticação do banco e tá feito o Pix. Vamos ver aqui como é que fica aqui embaixo no acompanhamento do histórico. A gente vai ver daqui a pouco essa transação aqui sendo feita. Mínimo de R$10, por enquanto, limite aí de 62.500. A gente tem, às vezes, um aumento de limite quando a gente começa a fazer algumas questões dentro de segurança dentro da corretora. Então tá aqui, né, feito dia 9, Pix de R$500 concluído. Né, posso verificar, mas eu vou agora em meus ativos. E vocês vão ver que tem já o primeiro ativo, que é o BRL, né, um token de real brasileiro dentro de uma corretora cripto estrangeira, global, né, que é a OKX. Então a gente já pode fazer a nossa primeira compra e a gente, obviamente, vai fazer a compra do nosso querido Bitcoin. Como funciona agora, Felipe, para fazer a compra do meu primeiro criptoativo? Você pode fazer aqui em comprar e vender de uma forma muito simples, que a gente chama de swap, né, de troca. Então você simplesmente vai colocar aqui a quantidade que você quer em reais, ele vai te dar ali quanto você teria em Bitcoin, mas a gente vai fazer aqui de uma forma um pouquinho mais avançada. A gente vai em mercados, a gente vai ter todos os criptoativos aqui, os principais já definidos, e aqui você pode até favoritar os que você quiser deixar em destaque depois. Então a gente vai em Bitcoin, e aqui é o primeiro ponto de atenção. Vejo que ele já está me dando preço em real, tá? Isso porque nas minhas preferências eu coloquei a moeda em BRL e português, por isso está mostrando em real. Acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, mas depois na planilha vocês vão ver que vai ter aqui um truque que eu vou colocar
em dólar, porque eu gosto de ter uma sensibilidade maior quando eu vejo os preços em dólar dos criptoativos, estou mais acostumado. Mas clicando aqui no Bitcoin, que é o que a gente quer comprar, começa a loucuragem, né? A gente começa a se perder, a tela fica extremamente poluída, né? Então, se você tiver muita dificuldade, vai aqui na troca, no swap, que é bem tranquilo também, mas acho que vale a pena a gente começar a entender um pouquinho mais de como funciona, né, um book de negociações e um gráfico de preços. Você vê que o gráfico está bem quebrado, por quê? Primeira coisa de um gráfico é você alterar o tempo gráfico que você está visualizando. A gente está aqui em 15 minutos, é muito ruim de ver, é muito rápido. Então vamos colocar em um dia, a gente pode ver aqui, cada barra que aparece na tela é um dia aqui de negociação do Bitcoin dentro da OKX, em seu par real, tá bom? Então a gente viu aqui aquela mínima, né, que tocou esses dias aqui, que foi 60 mil dólares, então no caso aqui 319 mil reais mais ou menos, a gente está aqui em 366 mil reais. Então a gente vai fazer aqui são todas as negociações de venda em vermelho e compra atualmente, esse casamento que faz a negociação ser fechada, e aqui embaixo a gente tem o book de negociação, que a gente coloca o preço que a gente quer comprar, ou a gente vai ao mercado, né, e compra no preço que estiver naquele momento. Esse é um ponto também muito importante, e até vou voltar lá na página inicial, porque a gente tem aqui em ativos minhas taxas de transação, que é a famosa corretagem. Como que eles cobram essas negociações aqui dentro da plataforma? Então, para spot, que é o preço à vista, pares em real, quem forma preço, 0,10%. Bem baixo, tá? Bem baixo mesmo. Bem bom aqui a taxa. Mas se você é um tomador, né, ou seja, você está ali simplesmente pegando o valor de mercado, você está tomando, é 0,4%, ou seja, 4 vezes mais. O problema é, se você é um formador, você vai colocar o preço que vai querer ser executado, talvez isso possa pular, né, ser pulado, e aí talvez não seja executado. Mas tem um truquezinho aqui que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer formador e aí pagar provavelmente aqui a taxa menor, a gente vai ver isso em conjunto depois, tá bom? E pares não BRL é a mesma coisa, tá? 0,10 e 0,4, tomador e formador. Se você tem dificuldade em entender um pouco o book, eu colocaria aqui a mercado, tá? E simplesmente colocaria o valor que você quer comprar em reais, que no caso é 100%, está disponível R$500. A gente coloca aqui, pode ou ser na barra ou digitando e comprar Bitcoin. Se você tem um pouco mais de conhecimento, você pode colocar aqui o valor que você quer comprar. E se você colocar acima do que está sendo negociado atualmente, então está 366.189, vamos colocar aqui 366.500, por exemplo. Estou formando o preço, né? Está acima do patamar atual. E como está acima, eu vou ser executado rapidamente. Então, vou colocar aqui 100% também. Dos 500 disponíveis, vou colocar 500 para compra, 366.500 e comprar Bitcoin. Vai aqui pedir uma confirmação, preço de execução, o valor da quantidade, aliás, aqui, né? Tá até errado aqui, quantidade. Ele coloca em valor em Bitcoin, no caso, né? Negociar em Bitcoins, enfim, taxa estimada de trading, confirmar aqui a operação, beleza? Então já foi feita, por quê? Porque eu coloquei acima do preço que estava naquele momento. E como que eu sei como é que foi, qual é o valor que foi executado? Aqui em ordens em aberto não tem nada, já foi executado, mas no histórico de ordens a gente tem aqui o que foi executado. Ou seja, eu coloquei o preço de ordem de R$366.500 por Bitcoin, comprei uma fração disso, obviamente, né? Aqui é 0.00136425 Bitcoins e executou em 366.005, porque era a melhor oferta de venda naquele momento. Então, eu executo no melhor preço de venda, não no que eu coloquei. Então, existe uma ordem aqui dentro do book. Os primeiros a ser liquidados é quem está vendendo mais barato, beleza? Então, aqui tem outras informações, como uma taxa, tá? Mas executada. A gente pode ver detalhes, no caso, um pouco mais conciso aqui, mas é o que foi realizado nessa ordem em si. E aí, a gente vai colocar isso na nossa planilha de acompanhamento, porque agora a gente tem os nossos primeiros ativos da carteira, que são esses Bitcoins. Então você vê que ficou aqui um pouco de centavos, né, por conta
de não fechar bem ali o valor, mas foi comprado aqui 0.00135879 bitcoins, beleza? A gente pode ver aqui quando clica nele até mais informações de profit and loss, ou seja, ganhos e perdas. Então já está ganhando porque já subiu aqui o valor em relação ao que foi executado, beleza? Mas vamos agora preencher a nossa planilha de acompanhamento. Isso aqui é um ponto importante e legal de se fazer também. Vou só voltar aqui para a gente ver o histórico de ordens, mas no dia 9, então, de fevereiro de 2026, a gente começou o nosso projeto de acumulação de bitcoins. Aqui é uma planilha só de bitcoins por enquanto. A gente vai ficar focado nisso. A quantidade que foi executada, a gente pode pegar aqui nesse histórico 0.00136425 bitcoins. A taxa a gente pode visualizar aqui, então foi uma taxa de tomador, na verdade, então a gente acabou colocando o preço acima. Realmente a gente não formou book, né? A gente pegou só a taxa, a melhor taxa de venda, então não deu certo ali o que eu imaginei que poderia reduzir a nossa taxa aqui de execução, de corretagem. Vai dar certo somente se você realmente criar uma ordem dentro do book, ou seja, na compra vai ter que ser menor do que está acontecendo no momento, e na venda vai ter que ser maior do que está acontecendo no momento. Aí sim, você vai pagar a taxa de 0.10, mas é muito difícil de você ser executado, talvez. Então pode ser que não pegue a tua ordem, talvez não valha esse risco, e aí vale mais a pena a gente fazer sempre essa questão de preço a mercado, tá? Em vez de limite, se a gente quer que seja executado no momento que a gente está fazendo a operação. Senão você vai mandar a ordem e vai achar que foi executado, e às vezes não foi. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Então, a gente consegue visualizar aqui uma taxa de 0.123450545. A gente tem aqui, então, a nossa fórmula de 0.4, já aqui corrigido, de então 0.123455457. Beleza? Está batendo, então, a mesma taxa da corretora. Então, a gente tem um total de taxas ainda não calculado. Por quê? Precisamos colocar o preço, e o preço foi 366.005. Preenchemos aqui o valor comprado do Bitcoin. Agora sim, R$ 2,00 de taxas, total investido R$ 499,32. E aqui o nosso preço médio real, que vai descontar as taxas, porque aqui foi o montante que eu disponibilizei nessa operação, mas R$ 2,00 foram de taxas. Então a gente tem aqui um preço médio um pouquinho maior, porque a gente tem que diminuir esses R$ 2,00 e dividir pela quantidade de fato que a gente tem de bitcoins na nossa carteira. E essa última parte é para acompanhar aqui o valor em dólar. Então vai puxar lá do Google Finance o valor do dólar atualmente, vai dividir ali pelo preço que a gente executou. Então a gente comprou $70.416 e aqui o quanto a gente tem, né, de bitcoins então em dólar nessa cotação do Google Finance, que não vai ser tão exata quanto a cotação dentro da corretora, tá? Esse é um ponto importante. A gente já vai ver aqui em conjunto também. E aqui o nosso preço médio, que vai sendo acompanhado, então, em dólares também, tá bom? É mais um indicativo ali para a gente ter uma noção. A gente vai vendo o mercado movimentar e a gente tem na cabeça ou que a gente está com 70.699, quase 700 de médio no Bitcoin ainda, né? Porque foi a primeira compra, ou 367 mil e quase R$500 em reais, tá bom? Vamos acompanhando isso ao longo do ano, mas essa é a nossa primeira linha da operação. E a gente tem aqui, então, como eu estava mencionando, outros ativos que você pode clicar e modificar. Então, o Ethereum, por exemplo, né, como que ele está atualmente aqui também em reais, ou até mesmo Solana, a Ripple, algumas outras criptos que a gente vai, conforme o tempo passar, a gente vai conhecendo e vai adicionando nossa carteira também. Mas o que eu gosto muito aqui, por exemplo, é o dólar tokenizado. Então podem ver aqui, ó, 5,18,7 nesse momento, lá na nossa planilha. Ela vai atualizando de tempos em tempos, mas puxou ali como fechamento, né, do dia 5,20 por enquanto. Então você vê que tem uma diferença aqui quando você vai para a cotação dentro das corretoras de cripto. Isso aqui a gente vai fazer em algum momento ou outro, para colocar talvez algum caixa na nossa carteira de investimentos em cripto. Mas então é isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo dessa série longa que a gente vai fazer durante esse ano inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se ficou com alguma dúvida, se não entendeu algum ponto que eu trouxe aqui. A gente fez até na prática para ver como seria a corretagem, né? Estava imaginando um valor, acabou sendo outro, mas isso a gente vai aprendendo também em conjunto, a operar aqui e verificar dentro
da nossa planilha como está acontecendo dentro da corretora, tá? Tem gente que às vezes nem liga muito. Eu, por exemplo, não ligo muito na diferença de 0,1 para 0,4. Quanto mais capital investido e alocado, menos isso vai fazer diferença, né? Mas é bom a gente também entender o que acontece ali nos bastidores, né? No operacional das coisas, até porque a gente pode e vai fazer em algum momento alguma ordem pendurada, né? Que a gente formar ali esse preço dentro do book de negociação de algum criptativo aqui dentro dessa corretora. Então é importante a gente começar a ver essas diferenças. Isso a gente vai fazer ao decorrer desse projeto ao longo desse ano. Então se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo dessa série incrível que vai durar aí praticamente o ano inteiro, com pele em risco, né? Skin in the game. E eu espero que você me acompanhe nessa jornada fazendo isso na prática. E até, se você realmente começou a partir desse vídeo, comenta aqui embaixo que está junto com a gente, porque vai ser legal da gente começar a se ajudar dentro da comunidade também. Algumas novidades podem surgir aí ao longo do decorrer do ano, então se junta e comece a comentar e compartilhar essa mensagem também. Não esquece de deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo.